Irmãos queridos, muito bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. É de fato um motivo de grande alegria, um privilégio estar celebrando com os irmãos os 34 anos de organização desta amada igreja. Para mim, para minha família, é motivo de grande alegria, satisfação estar com vocês. Trago o abraço, o carinho da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, a Igreja Mãe. A alegria de vocês é a nossa alegria, né? Que mãe não se alegra com a filha. Então nós, como Igreja Presbiteriana de Jundiaí, nos alegramos muito por vocês e com vocês. É uma alegria estar aqui. O reverendo Thales, eu sempre digo que ele não conta o que ele fala sobre mim porque ele é um grande amigo, né? Mas agradeço as palavras e a recíproca é verdadeira. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Obrigado. Deus abençoe. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler, irmãos, os primeiros 9 versículos, Josué capítulo 1, versos de 1 a 9. Peço que você acompanhe com fé, com atenção, com interesse. É a palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Que nos diz: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, a Tua palavra é a verdade, e nós, povo do Senhor, precisamos das Tuas santas instruções. Nós precisamos, ó Deus, da Tua palavra, sermos guiados pelo Senhor através da Tua palavra. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor agora aplique a Tua palavra ao nosso coração. Pedimos por nós, pelos adolescentes e crianças também, que o Senhor nos instrua nesta manhã. Tudo para a Tua glória e para o bem do Teu povo, para que possamos, conforme acabamos de ler, sermos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. E é no precioso e santo nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos gratos. Amém. Irmãos, ao receber o convite do reverendo Thales, eu fiquei pensando como seria oportuno, toda a Bíblia é oportuna sempre, mas como seria oportuno uma palavra de encorajamento neste mês especial de aniversário desta igreja. E é curioso que, por vezes, ao querermos encorajar alguém, nós usamos expressões do tipo: parabéns, você tem ido bem, continue assim, não me decepcione. Ou então, dizemos assim: você tem ido bem, você pode, você consegue, ou você pode melhorar, se esforce mais, você chegará lá. Mas esse tipo de palavra, esse tipo de encorajamento, na verdade, não encoraja muito, porque coloca sobre os nossos ombros um peso muito grande.
Dizer assim, não me decepcione. Dizer assim, você pode, você consegue. Traz um peso porque, no fundo, irmãos, sabemos que nós não podemos, que nós não conseguimos por nós mesmos. Então, ao receber este honroso convite, eu me lembrei deste texto que tem me encorajado já há alguns anos, tem me encorajado no ministério. Quando eu olho para mim mesmo e vejo que eu não posso, quando eu olho para a igreja e vejo as dificuldades, eu tenho me lembrado, Deus tem me trazido à memória este texto. Este texto, queridos, nos encoraja verdadeiramente, como igreja do Senhor Jesus, a continuarmos vivendo como igreja do Senhor Jesus. Queridos, hoje nós vamos aprender que temos motivos suficientes para termos coragem e sermos fortalecidos. Nós vamos aprender, queridos, nesta manhã que, afinal de contas, quem nos guia cumprindo os seus propósitos é o próprio Senhor que está conosco. Então, queridos, em resumo, a mensagem desta manhã é: o Senhor com sua presença e sua palavra nos guia, cumprindo os seus propósitos. E isto é encorajador. O Senhor, através da sua palavra, através da sua presença, nos guia cumprindo os seus propósitos. Isso, de fato, é fortalecedor, é muito encorajador. E nós veremos isso em 4 partes. A primeira delas é: o Senhor, o nosso Deus, é Ele quem nos conduz, quem conduz a sua igreja. Nós somos apenas seus instrumentos. É o Senhor quem conduz o seu povo. Esta é a primeira verdade que podemos destacar do texto. Olhe comigo mais uma vez os versos 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos irmãos, esta história é conhecida, os irmãos eu creio que já se situaram também na história. O povo de Deus, depois de 400 anos no Egito, depois de ser feito escravo no Egito, depois de clamar ao Senhor, Deus ouviu o clamor, Deus ouve o clamor do seu povo, Deus envia Moisés. Moisés, que ficou conhecido como libertador. Moisés, então, como instrumento nas mãos do Senhor, é usado pelo Senhor, vai até o Egito. E então Deus envia as pragas, você conhece bem a história. E Deus então liberta o seu povo, fazendo o seu povo passar com os pés a seco, abre o mar e então o povo passa 40 anos peregrinando pelo deserto. 40 anos dando volta, 40 anos até chegar ao limiar da herança. Então, finalmente, queridos, ali está o povo de Deus, a maioria, ou de todos os que saíram do Egito, tirando Josué e Caleb, eles morreram naquela peregrinação no deserto. Agora, quem estava ali no limiar da herança era Josué e Caleb e aqueles que nasceram naquele tempo de peregrinação. E eles estavam para entrar na terra prometida. E, queridos, a tarefa não seria fácil. O povo estava então no limiar da herança, prestes a entrar na terra prometida, e Moisés havia morrido. O livro de Josué registra então a conquista da terra e a divisão da terra. Este é o conteúdo principal ou geral do livro de Josué. A conquista da terra prometida, conquista parcial, é verdade, e também a divisão da terra. Há um fato curioso que, ao olhar para a nossa Bíblia, nós não percebemos, mas no livro de Josué, na Bíblia hebraica, o livro não está inserido, como na nossa Bíblia, na parte dos livros históricos. Na nossa Bíblia é assim, nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, e depois nós temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Mas na Bíblia hebraica não. O livro de Josué é colocado como profetas anteriores. Isso me trouxe certa curiosidade. Eu pensei, por que um livro histórico na Bíblia hebraica é tratado como um livro profético? E eu fui entender, meus irmãos, porque Josué é muito mais do que um livro histórico. É muito mais do que um livro que traz a história do povo de Deus quando entrou na Terra Prometida. É um livro cheio, queridos, de significado teológico e cheio de verdades que algumas se cumprem ali e coisas que apontam para aquilo que ainda vai acontecer.
Então, de fato, faz muito sentido ele ser tido como um profeta anterior na Bíblia hebraica. Então, não olhe para este livro simplesmente como um livro histórico. Aliás, não olhe para a Bíblia como um livro simplesmente histórico. É a palavra de Deus, é a palavra viva para a nossa vida, para o nosso coração, é a palavra do Senhor para nós hoje. Então, queridos, nós vemos aqui, em primeiro lugar, que o livro de Josué não é essencialmente sobre Josué. Você já parou para pensar nisso? O livro traz o nome de Josué. E alguém poderia dizer, é o livro sobre Josué. Quem é o personagem principal ou a personagem principal? Não, não é, queridos, Josué. O livro não trata essencialmente de Josué. Assim como o livro de Êxodo também não trata sobre Moisés. Às vezes nós nos enganamos, né? Não, o livro de Êxodo não é sobre um grande homem, um grande libertador chamado Moisés, e sim sobre um grande Deus, o grande libertador, que usou um homem tão pequeno, tão limitado, tão inseguro como Moisés. Da mesma forma, queridos, nós vemos aqui que o livro de Josué tem a ver com o Senhor. O livro de Josué não fala sobre a história de Josué, mas como Deus, o grande e poderoso Deus, usa a vida de homens como Josué, como tantos outros, para guiar o seu povo, para abençoar o seu povo, para instruir o seu povo, para fazer prosperar o seu povo. Então, queridos irmãos, este é um livro sobre o Senhor. Eu dizia há pouco que Êxodo não é sobre Moisés, mas sobre o grande Deus que usou um homem tão limitado como Moisés. Se você se lembrar de Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés, e é o símbolo da nossa igreja, né, uma sarça que ardia e não se consumia, e Deus diz assim, você vai até o Egito, porque eu vou libertar o meu povo. Vocês se lembram quantas coisas Moisés coloca diante do Senhor? Mas eu não. E o que vão dizer quando eu chegar lá? Quem me enviou? O que eu vou falar? Mas eu sou pesado de língua. É interessante que cada desculpa, cada barreira que Moisés colocava, Deus iria respondendo, eu serei com você, eu te enviei, eu sou te enviou. E Deus vai respondendo, mostrando para Moisés que a tarefa não era de Moisés, mas era do Senhor, que a libertação não seria um ato de Moisés, mas um ato do Senhor, usando a vida de Moisés. Observe que nós somos apenas instrumentos. Moisés foi um homem limitado, como Josué também foi. Charles Swindoll, no seu livro falando sobre Moisés, ele diz uma frase interessante, que Moisés passou os primeiros 40 anos da sua vida pensando que era alguém. Passou os primeiros 40 anos no palácio, né, no Egito. E depois, o segundo período de 40 anos da sua vida, Moisés viu que era um ninguém. Foi um período difícil, de deserto na vida de Moisés. E então Charles Swindoll diz que Moisés passou o terceiro período de 40 anos e último da sua vida, vendo o que Deus pode fazer através de um ninguém. Primeiro, 40 anos, os primeiros 40 anos pensando que era alguém. O segundo período de 40 anos vendo que era um ninguém. E o terceiro período de 40 anos, quando Deus o usa para libertar o seu povo do cativeiro do Egito, vendo o que Deus pode fazer através de um ninguém. Queridos, da mesma forma agora, Deus comissiona Josué. Olhe comigo, sucedeu depois da morte de Moisés. Aí a expressão que vem, servo do Senhor. Moisés, queridos, foi apenas um servo do Senhor. Moisés foi apenas um instrumento nas mãos do grande Deus. Foi Deus quem enviou as 10 pragas, foi Deus quem abriu o mar, foi Deus quem fez sair da rocha água, foi Deus quem enviou o maná, foi Deus quem colocou uma coluna de fogo para aquecer o povo nas noites gélidas do deserto, foi Deus quem protegeu o povo do sol escaldante com nuvens. Tudo foi o Senhor. Moisés havia sido apenas um instrumento que falhou, um instrumento bastante limitado, mas que foi usado pelo Deus Todo-Poderoso. E agora, vejam, o texto diz, Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus, queridos, havia usado a vida de Moisés e agora ele está chamando aqui no texto, está chamando Josué, dizendo assim como eu usei a vida de Moisés, agora Josué, eu quero usar a sua vida. Dispõe-te.
É isto que Josué deveria fazer, se dispor para ser usado pelo Senhor. Vejam, queridos, que a tarefa não era fácil. Deus diz assim para ele: dispõe-te, passa este Jordão, tu e todo este povo. Já pararam para pensar na tarefa que Josué tinha? Dispõe-te, passa este Jordão. O Jordão, queridos, era um vale muito profundo. Alguns estudiosos dizem que é um dos vales mais profundos da terra. E por ele passa o rio Jordão, um rio que vinha descendo e deságua no Mar Morto, um mar que está a 400 metros abaixo do nível da terra. Então, o que nós temos aqui, queridos, é uma tarefa muito, muito difícil. Não era questão de uma simples, fácil travessia, seria uma travessia por demais difícil, e quem conhece, se você já leu o livro, você verá que, de fato, era algo que somente Deus poderia guiar o povo e fazer com que o povo passasse. Foi Deus quem fez o povo passar. A tarefa não era fácil, o local não era fácil, e também o povo não era fácil. Nós não temos ideia, aliás, não podemos dizer com certeza quantas pessoas Josué estaria conduzindo ali. Bom, podemos ver que saíram do Egito 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Estudiosos dizem que saíram cerca de 2 a 3 milhões de pessoas do Egito. Quantas pessoas chegaram então até o limiar da herança? Estudiosos dizem que certamente mais de 1 milhão de pessoas. Já pararam para pensar nisso? Quantos habitantes tem Jundiaí? Não chega a 450 mil, creio, né, ainda. Mas o fato é que com Josué está um grupo de mais de 1 milhão de pessoas. Pessoas como nós, pessoas pecadoras, falhas, que reclamam, pessoas que são difíceis. Josué, então, tem uma tarefa de fazer passar um povo, com certeza mais de 1 milhão de pessoas, por um lugar difícil, para entrar numa terra que também teriam seus desafios. Não era uma terra que estava sem ninguém, simplesmente esperando o povo chegar e tomar posse, não. Havia ali muitos povos já, povos que dariam problema, ou pelo menos dariam dificuldade. Você conhece a história, como foi a conquista de Jericó e todas as outras conquistas do povo em Canaã. Fato é, queridos, que a tarefa não seria uma tarefa fácil. Talvez pudéssemos dizer humanamente impossível, mas quem é que está guiando o seu povo? De quem é a tarefa? A tarefa, na verdade, não era de Josué, a tarefa era do próprio Deus. Josué seria apenas mais um instrumento. Guarde isso. Irmãos queridos, celebramos 34 anos desta igreja, que foi organizada em 1988, e nós não podemos perder de vista os feitos do Senhor, não podemos perder de vista o quanto Deus tem abençoado, guiado esta igreja, e não podemos perder de vista que esta igreja é do Senhor, e é Ele quem continuará guiando esta igreja. É isto, queridos, que é animador. Não é dizer que somos capazes, não é dizer vamos colocar a nossa expectativa porque temos um conselho muito bom, porque temos pessoas muito capazes, não. A nossa expectativa tem que estar no fato de que o Senhor é capaz, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso e usa a vida de pessoas como nós. Não é maravilhoso isso? E então a tarefa era essa para Josué. E Josué é lembrado de que Moisés havia morrido e que Moisés havia sido apenas um servo, assim como Josué seria. Então, meus irmãos, é isso que devemos levar em consideração. E a primeira lição é essa: é Deus quem conduz o seu povo. Ao olharmos nas Escrituras, nós vemos de Gênesis a Apocalipse, Deus conduzindo o seu povo. Deus nunca dependeu de Moisés. Aliás, se Deus fosse depender de Moisés, será que o povo teria saído do Egito? Será que Moisés teria ido até o Egito? Deus nunca dependeu de Josué, mas Deus usou a vida dele. Deus nunca dependeu de Davi, mas Deus usou a vida dele. Conquanto Davi tenha sido também um homem limitado, e os irmãos têm aprendido sobre Davi, e eu tenho acompanhado também, né, através do YouTube, as mensagens, as lições que os irmãos têm aprendido aqui sobre Davi, um homem também que foi limitado, um homem que colocou a sua confiança no Senhor. Então, queridos, quem é o grande rei? Não é Davi, é o Senhor, e é o Senhor quem continua conduzindo o seu povo. E a pergunta que fica é: como Deus conduz o seu povo?
Queridos irmãos, Deus conduz o seu povo, isso é um fato inequívoco, é um fato maravilhoso, encorajador. Mas como Deus conduz o seu povo? Irmãos, em segundo lugar, nós podemos ver que Deus conduz o seu povo através do cumprimento das suas promessas. Deus conduz o seu povo cumprindo os seus propósitos. Olhe comigo a partir do verso de número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Prestem atenção, ele diz, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, olha aí, sob juramento, prometi dar a seus pais. Os irmãos perceberam nas palavras de Deus para Josué, como Deus deixa claro, você fará isso, porque isso é algo que eu prometi. Vocês vão herdar a terra. E Deus dá os limites, Deus mostra, né, os limites que eles teriam ali para conseguir ou para conquistar a terra. Qual seria, né, esse espaço de conquista? Irmãos queridos, Deus não está dizendo para Josué, Josué, tenta aí, vê o que você pode fazer. Quem sabe você consiga alguma coisa. Não, não é nada disso. Deus está dizendo, você fará este povo conquistar a terra. O povo vai conquistar essa terra. Não era uma possibilidade, era uma certeza. Porque a obra de quem é? A obra do Senhor. E quem cumpre a obra é o Senhor. Mais uma vez, nós somos apenas instrumentos. E Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Há algo, queridos irmãos, que Deus tenha prometido, que Deus não tenha cumprido, Deus não tenha conseguido cumprir? Não. O que Deus não cumpriu é porque ainda Ele vai cumprir. Aliás, a própria conquista da terra foi parcial, né? Depois, nos reinados de Davi e Salomão, a era chamada Era de Ouro de Israel, foi quando Israel conseguiu alargar mais as fronteiras, onde essa promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, foi quando essa promessa foi cumprida de forma mais, digamos assim, completa. E lembrem-se, Josué é um livro mais do que histórico, é um livro profético. Nós ainda iremos conquistar a terra prometida, o nosso descanso. Mas fato é, queridos, que quem promete é o Senhor e quem cumpre é o Senhor. E o povo não precisava ter dúvidas, Josué não precisava ter dúvidas. Será que nós vamos conseguir? Eles iriam conseguir. Por quê? Porque Deus havia prometido isso. Quando eles entram na terra e eles, por exemplo, vão lutar para conquistar as cidades ali, quando nós lemos cada conquista, nós vemos que foi Deus. Pensem, por exemplo, na conhecida história de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E então, aquilo que Deus manda o povo fazer, rodear durante todos aqueles dias, e no último dia, a quantidade de voltas que eles dão ao redor da cidade, e depois como eles tocam as trombetas. Eu já vi explicação de que o som das trombetas fez com que as muralhas ruíssem por causa do efeito do som. Nada disso, foi o poder do Senhor. Quem fez com que o povo conquistasse Jericó e todas as demais cidades de Canaã? Foi o Senhor. E por quê, queridos? Porque Deus havia prometido. Irmãos queridos, Deus prometeu a Abraão, que não pôde ver esta promessa cumprida, mas o autor aos Hebreus diz que Abraão ansiava por uma pátria superior. Deus prometeu a Isaque, Deus prometeu a Jacó, Deus prometeu a José. Lembrem-se que o pedido de José, qual foi? Vocês são lembrados do pedido que José fez antes da sua morte? Para que os seus ossos fossem levados para a terra prometida. Sabe por quê? Porque José não tinha dúvidas de que Deus cumpriria a sua promessa. Ainda que José morresse no Egito, José sabia de uma coisa: Deus iria cumprir a sua promessa da terra. E os ossos de José foram levados. Queridos irmãos, isto é encorajador, porque ao olharmos para as nossas vidas, ao olharmos para a igreja do Senhor, mesmo numa tarefa tão difícil, num mundo tão difícil, nós não precisamos ter dúvidas de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus vai cumprir
a promessa de salvar os seus eleitos. E isto, queridos, não depende de nós, ainda que Deus queira e Deus usa as nossas vidas, é Ele quem salva. Deus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, e elas não vão prevalecer, porque a igreja é do Senhor, a obra é do Senhor, os propósitos são do Senhor, e Ele cumpre os seus propósitos. Isso não é encorajador, irmãos queridos? Então eu não preciso me desanimar. Mesmo quando eu olho para mim e vejo o quão limitado eu sou, como pastor, como servo do Senhor, como marido, como pai. Mesmo quando eu olho para a igreja e vejo como a igreja é difícil, como são pessoas difíceis. Mesmo quando eu olho para o mundo e vejo como o mundo é terrível. Mas quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para as promessas do Senhor, quando eu olho para a palavra do Senhor, isso me encoraja. Porque o Deus que é todo-poderoso e tem os seus propósitos, Ele vai cumprir os seus propósitos, porque o poder é dEle, a fidelidade é dEle, o agir é dEle. Somos apenas instrumentos. Como Deus, queridos, guia o seu povo, cumprindo os seus propósitos. Eu creio, queridos, que certamente Deus tem propósitos para esta cidade. Eu creio que Deus tem os seus eleitos, mais pessoas irão ser convertidas pelo Senhor. E isso nos encoraja a continuarmos pregando o Evangelho aqui nesta cidade e além desta cidade. Eu creio, queridos, que Deus tem propósito de ser adorado pelos seus servos. Isso que nos encoraja como igreja a continuarmos servindo ao Senhor. Eu creio que Deus tem propósito de usar as nossas vidas na vida de outras pessoas, aconselhando através da palavra. É isso que nos encoraja a continuarmos servindo ao Senhor. Como Deus guia o seu povo, queridos? Deus é quem guia o seu povo. Ele guia o seu povo, cumprindo os seus propósitos. E lembrem-se, Deus tem um propósito, tem outros propósitos ainda, e propósitos superiores. Nós ainda não chegamos na nossa casa, na nossa terra. Nós ainda não chegamos no nosso local de descanso. E o que nos encoraja? Saber que Deus já prometeu. E o Senhor vai cumprir os seus propósitos. Não desanime. A situação está difícil ainda? Está. Mas Deus prometeu, Jesus disse, encorajando os seus discípulos, que Ele iria preparar lugar. E depois de preparar lugar, Ele voltaria para buscar os seus. Nós podemos ter certeza desse propósito. Nós podemos ter certeza que Deus vai cumprir isso. Estamos a caminho da terra prometida. Estamos a caminho, queridos, do nosso local de descanso, que não é aqui. Mas podemos ter certeza que chegaremos lá. Não porque somos bons, não porque merecemos, mas porque o Senhor prometeu. Aquele que começou a boa obra, Ele vai cumprir. Como Deus, queridos, guia o seu povo? Através do cumprimento das suas promessas, mas também, queridos, através da sua presença. Olhe comigo, a partir do verso de número 5, Deus conduz o seu povo, a sua igreja, através da sua presença. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, que promessa maravilhosa. Agora olhe comigo o verso de número 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vejam, queridos, Deus não diz assim para Josué: Josué, Moisés fez a parte dele. Ele não foi assim tão bem, né? Ele falhou, mas agora é com você. Se vira, vai lá. Eu vou ficar torcendo por você. Nada disso. Deus diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Você se disponha. E eu serei com você. Deus não diz assim: Josué, rapaz, e é uma mensagem muito comum dos nossos dias, Josué, você precisa confiar mais em você mesmo, que você pode. Você é capaz. Veja, Josué, acredite mais em você mesmo. Há um gigante dentro de você. Bobagem? Deus não diz nada disso para Josué. Deus não diz assim: coragem, Josué, ser forte porque você pode, você consegue. Deus diz assim: ser forte e corajoso, porque eu serei com você, eu estou com você, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu, o Senhor teu Deus, eu sou contigo por onde quer que você andar. É isso, queridos, que é encorajador para a nossa vida. O fato de que o Senhor está conosco. Ele não diz: vá, se vire, tente, eu estarei torcendo por você.
Este, queridos, é o Deus da teologia, do teísmo aberto, que diz que Deus é muito amoroso, que Deus quer o nosso bem, mas afinal de contas Ele abriu mão da sua soberania em respeito à vontade do homem, e então Deus não pode fazer nada. Como quando o mundo experimentou terrivelmente aquele tsunami, e alguns disseram assim, Deus até queria ter podido fazer algo, mas Deus não podia. Ou agora, com o coronavírus, dizendo assim, Deus até queria poder fazer algo, mas isso, Ele não pode, Ele abriu mão da sua soberania. Isso são consequências do ser humano. Então, não, meus irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que controla todas as coisas. É o Deus que é o Criador de todas as coisas. É o Deus que detém poder sobre todas as coisas. É aquele, queridos, que quando executa e permite coisas mesmo que sejam dolorosas para nós, e Ele o faz para o bem do seu povo e para a glória dEle. É isso que nos ensina a maravilhosa e preciosa doutrina da providência. Deus dirige todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Queridos irmãos, Ele é o Deus presente. Para Deus não existe acaso, para Deus não existe acidentes. Deus tem todo o universo no controle de suas mãos, e tudo o que acontece, acontece conforme a vontade dEle, e Ele rege esse universo. E o maravilhoso, queridos, que Ele não somente é todo-poderoso, Ele nos ama, e Ele é o Deus presente. Deus está dizendo, Josué, ser forte e corajoso, porque eu serei com você. Meus queridos, isso nos encoraja a saber que Ele é o Deus presente, o Deus que está conosco, é aquele que nos sustenta. Quando eu leio, por exemplo, o Salmo 139, eu vejo como Davi pôde compreender isso, e como foi encorajador para Davi compreender isso, quando ele diz, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras. Davi compreendeu o fato de que Deus estava com ele sempre. Isso trouxe encorajamento para aquele homem que era fraco, para aquele homem que era limitado. Trouxe encorajamento para Davi saber que o Senhor estava com ele em todo o tempo. É por isso que nós lemos também no Salmo de número 46, que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Alguns estudiosos creem que é possível que esse salmo tenha sido escrito no contexto em que, lá em 2 Crônicas 32, quando Senaqueribe, rei da Síria, que tinha um exército poderoso, uma verdadeira multidão, ele vinha querendo se apoderar de Jerusalém, e então Ezequias, rei de Judá, fica sabendo disso. E é curioso porque diante de tão grande ameaça, o maior império da época, o Império Babilônico, através de um homem chamado Senaqueribe, aliás, o Império Assírio, através de um homem chamado Senaqueribe, rei da Síria, com uma multidão, um exército humanamente falando poderoso, querendo, que já havia conquistado muitas cidades, muitas terras, dizendo assim, Jerusalém só vai ser mais uma, vocês não vão poder resistir, o Deus de vocês não vai poder fazer nada, porque o Deus dos outros povos não pôde fazer nada, os deuses dos outros povos. E aí Ezequias, rei de Judá, sabendo que era um homem pequeno, sabendo que era um homem limitado, sabendo que os habitantes de Jerusalém também eram limitados, nem tinham um exército, nem sequer podendo fazer alguma frente a multidão que estava com Senaqueribe. Mas Ezequias vai buscar ao Senhor, vai falar com o profeta Isaías, e então Ezequias reúne o povo e diz das palavras para mim, uma das mais encorajadoras de toda a Bíblia. Ele reúne o povo e diz assim, não tenham medo, não fiquem com medo, não tenham medo nem de Senaqueribe, nem da multidão que está com ele, porque com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Não tenham medo, não se assustem por causa de Senaqueribe, nem por causa de toda a multidão que está com ele,
porque com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, para nos ajudar e guerrear nossas guerras. E lá em 2 Crônicas 32 diz que quando Ezequias disse essas palavras, o povo cobrou ânimo. E se você conhece a história, imagino que conheça, quando Senaqueribe intentou se apoderar de Jerusalém, com a sua multidão, com o seu grande exército, o Senhor destruiu aquele exército. E Senaqueribe voltou envergonhado para sua terra, onde ele foi morto pelos seus próprios filhos, na casa do seu falso Deus. Queridos irmãos, o que nos encoraja é saber da presença do Senhor. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que está conosco, Ele é o Deus que luta as nossas batalhas, e Ele é que vai continuar nos conduzindo. Mas, queridos, em quarto e último lugar, Deus conduz o seu povo. Deus conduz o seu povo através da sua presença, mas também Deus conduz o seu povo, além de conduzir o seu povo cumprindo os seus propósitos, Deus conduz o seu povo através da sua palavra. Olhe comigo os versos 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Queridos irmãos, Deus conduz o seu povo. Deus conduz o seu povo cumprindo os seus propósitos. A obra é dele, o poder é dele. Nós lemos, por exemplo, lá na grande comissão, lá em Mateus 28, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É por isso que a igreja pode agir, porque a autoridade é do Senhor, e Ele conduz o seu povo através da sua presença. Mas como Ele conduz o seu povo? Através da sua palavra. Vejam, irmãos, Deus é muito claro para Josué. Ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dessa lei. Queridos, a obra é do Senhor, somos instrumentos. Os propósitos são do Senhor e Ele já disse que vai cumprir. A presença do Senhor é real. O que cabe a mim e a você? Obedecer a sua palavra. Eu penso, irmãos, que por vezes as igrejas têm falhado em tentar cumprir os propósitos que são do Senhor, e às vezes tentando cumprir os seus próprios propósitos, que muitas vezes nem são os propósitos do Senhor, e tentam fazer isso na própria força, colocando a esperança na força do homem, e mais, fazendo do seu próprio jeito. Irmãos, se a obra é do Senhor, se é Ele quem conduz o seu povo, se os propósitos são do Senhor, e se a presença que podemos contar é com a presença do Senhor, nós devemos seguir a vontade de quem? É do Senhor. Queridos, a igreja é do Senhor, o povo é do Senhor, e foi Ele quem sempre conduziu o seu povo, e Ele conduz através da vontade dEle. Nós precisamos entender que não é a nossa vontade que é a melhor, não é o nosso jeito que é o melhor, é o jeito de Deus. Quantas vezes nós vemos igrejas querendo fazer do seu próprio jeito? Desse jeito que está na Bíblia, esse tipo de culto, de adoração, eu tenho um jeito melhor, vai atrair mais pessoas, vai fazer a igreja crescer mais rápido, ou vai fazer a igreja crescer mais. Irmãos queridos, quem é que disse, onde que está na Bíblia, que nós temos que fazer do nosso jeito, que o nosso jeito é o melhor? Lembram-se de Davi? Vocês que estão aprendendo sobre Davi achou que teve uma ideia brilhante. Deus havia dito como a arca da aliança deveria ser conduzida. Mas ele, na cabeça dele, ele achou, não, eu tenho uma ideia melhor. Por que homens ficarem conduzindo a arca? Tem animais, vamos transportá-la através de animais. Queridos, a ideia de Davi não era melhor do que a do Senhor. Por que Deus havia estabelecido que a arca deveria ser conduzida, carregada por homens, através daqueles varões? Porque aquela era a vontade do Senhor, Ele tem os seus propósitos com isso. Aí Davi foi querer fazer do jeito dele, você conhece a história, um dos animais tropeçou, a arca pendeu, um homem muito bem intencionado chamado Uzá foi tentar amparar a arca, mas Deus havia dito para que ninguém poderia tocar na arca, a não ser aqueles que Deus permitia, e aquele homem foi morto na hora. Tudo isso consequência de alguém dizer assim, eu tenho um jeito melhor de fazer as coisas. Saul achou que tinha um jeito melhor. Deus havia dito, diante da batalha do povo de Deus contra um determinado povo, não é para pegar nada,
Mas Saul achou por bem não desperdiçar dos metais preciosos, dos animais. E aí quando Samuel chega e ouve um barulho, diz assim: que barulho é esse? O Senhor não mandou aniquilar tudo? Não, não. Aí Saul vem com uma desculpa, né? Não, nós resolvemos deixar algumas coisas para oferecer ao Senhor. E aí vem as palavras do Senhor através de Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. Queridos, o que Deus deixou para a sua igreja, para o seu povo viver, seguir esta palavra. Nesta palavra, nós temos tudo o que nós precisamos para conduzirmos a nossa vida segundo a vontade do Senhor. Nós temos tudo o que nós precisamos para viver como igreja do Senhor. Temos tudo o que nós precisamos para conduzir a nossa vida em relação à nossa família, ao nosso trabalho, em relação a tudo na nossa vida. Nós temos tudo. Por que fazer do nosso jeito? Por que fazer de um jeito diferente desta palavra? Por que se desviar desta palavra? Por que dar mais ouvidos às pessoas que não amam ao Senhor, para como devemos conduzir o nosso casamento, como devemos educar nossos filhos, como devemos realizar um culto? Tudo está aqui nesta palavra. E então Deus diz para Josué: não se desvie dessa palavra. Não se desvie. E então no verso de número 8 ele diz: não cesses de falar deste livro da lei. Nós não devemos nos desviar dessa palavra. Nós não devemos deixar de falar deste livro. E mais, ele diz assim, no verso de número 8: antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. É isso que nós devemos fazer. Deus conduz o seu povo através da sua palavra. Nós não precisamos de inovações. Nós não precisamos do nosso jeito. Nós precisamos fazer conforme esta palavra. Esta palavra que Davi, ao escrever o Salmo 19, diz que é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Esta palavra que Davi diz que é o testemunho do Senhor que é fiel e dá sabedoria a pessoas simples como nós. É desta palavra que nós precisamos, que alegra o coração, como Davi diz no Salmo 19. É desta palavra que nós precisamos, esta palavra que é mais doce do que o mel, esta palavra que é mais preciosa do que muito ouro depurado. É desta palavra, queridos, que Deus, através do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, diz que é inspirada. Esta palavra, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Ela é útil, queridos, para instrução, para correção, para repreensão, para educação. E é por isso que nesse mesmo livro, 2 Timóteo, nessa mesma carta, ele diz assim: prega a palavra. É assim, meus irmãos, que Deus conduz a sua igreja. Nesta manhã, irmãos, nós aprendemos que quem conduz o seu povo, quem conduz a igreja é o Senhor. Moisés havia morrido, não havia motivo de desespero, a obra nunca foi de Moisés, nunca dependeu dele, sempre dependeu do Senhor. Irmãos, nós não conhecemos o futuro e nem precisamos, basta conhecer o Senhor e saber que é Ele quem conduz todas as coisas. Esta é uma palavra de ânimo para nós. Deus conduz o seu povo. E eu creio, queridos, que Ele vai continuar conduzindo esta igreja. Como Deus conduz o seu povo? Cumprindo os seus propósitos. Como eu disse, eu creio que Deus tem propósitos para a nossa cidade, para as nossas vidas, para as nossas igrejas. Então podemos ter calma e continuar servindo ao Senhor. Como Deus conduz o seu povo? Através da sua presença. Ele está conosco. Nós ouvimos agora há pouco, reverendo Thales, nos lembrando da real presença de Cristo na ceia. O mesmo Senhor que disse: e eis que estou convosco todos os dias. Lá em Mateus 28, no texto da grande comissão, depois de Jesus dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, a missão é minha, o trabalho é meu. Ele disse: eu vou estar com vocês, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Senhor que está conosco. É o Deus de Jacó, que é presente e é o nosso refúgio. Nós aprendemos, queridos, nesta manhã que o Senhor conduz o seu povo através da sua palavra. A tarefa de Josué não seria fácil, não foi fácil. Mas ela foi cumprida, porque foi Deus quem cumpriu e usou a vida de Josué. E eu quero dizer para os irmãos que a tarefa não é fácil. Sermos igreja do Senhor Jesus conforme a vontade dEle, para a glória dEle, pregando o Evangelho, fazendo diferença. Mas o que nos encoraja é saber que a obra é do Senhor, e Ele vai cumprir os seus propósitos, e Ele está conosco. E sabe, meus irmãos, Ele fará isso através da sua palavra, conduzindo a sua igreja através da sua palavra. O que nos anima é saber que, conquanto sejamos fracos, pequenos, limitados, o Senhor é todo-poderoso.
Josué, cujo nome era Oséias, e ele tem o nome mudado, Oséias significa salvação, e Salvador, e ele tem o seu nome mudado para Yehoshua, né? Josué, que significa Yahvé, é a salvação. Anos depois, muitos anos depois, um anjo chega para um homem cuja esposa estava grávida, e cujo fruto daquela gravidez era do Espírito, e o anjo diz para o homem o seguinte, para José: vocês vão colocar o nome da criança de Josué, de Yehoshua, de Jesus. Sabe por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos queridos, quem está conosco é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que nos salva dos nossos pecados, como acabamos de ser lembrados ao participar da ceia do Senhor. O que nos encoraja é que aquele que disse que estaria conosco todos os dias é o Rei dos Reis. Porque Davi não foi o Rei dos Reis, apenas apontou para aquele que é o Rei dos Reis. O que nos encoraja é que quem é o nosso Senhor é o Todo-Poderoso, que nos salva dos nossos pecados. Ele que é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. É Ele quem vai continuar zelando pela sua igreja, conduzindo a sua igreja. E é Ele quem prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja. Até lá, podemos contar com a presença dEle, com o poder dEle. Tudo isso para a glória dEle. A Ele seja toda a glória. Deus abençoe, queridos irmãos, em nome de Jesus.